Escolher, esperar, entrever, viu só, o dia nasceu. Conceber, começar, compreender, viu só, nasceu a canção. Viu só, é assim que começa a história. Um fio desce a teia, logo tudo mudou. E foi assim que começou a história. Lá no oásis de Dan, foi quando Saulo encontrou Prisca e Áquila, um casal fofo. Eles eram igual irmãos. Eles conversavam, cantavam, faziam tudo juntos. E Saulo, quando chegou na tenda deles, ficou encantada. Saulo trazia em sua mochila, na sua canga, um pergaminho que quem tinha dado para ele foi um grande amigo. E ele guardava aquilo com muito carinho, porque era um tesouro que ele tinha encontrado. Quando as pessoas, naquela época, chegavam na tenda, na casa de alguém, era oferecido a ele água fresca para ele beber e também se lavar. Porque no deserto, gente, faz calor demais, né? Pois é. Saulo chegou lá de camelo, porque o amigo dele emprestou para ele e foi junto levar para os amigos, Áquila e Prisca, algumas coisas, alguns fios para fazer tapeçaria. E Saulo foi para lá para poder praticar. Há muito tempo ele já não costurava nada, porque naquela época ele era doutor da lei, ele sabia tudo. Ele conhecia a lei de rabo a cabo, de cabo a rabo. Era assim. Mas ele foi para lá para aprender, porque ele já tinha conhecido o nosso amigo Jesus. Jesus o chamou e disse a ele: você é o vaso escolhido. E ele precisava aprender, purificar aquele vaso para poder ensinar outras pessoas. Então, por muito tempo, Saulo estava angustiado. Numa conversa que eles estavam lá na casa de Prisca e Áquila, Prisca contou para Saulo e achou engraçado que ele tivesse o mesmo nome do tal Saulo de Tarso. Saulo, naquela hora, gelou, ficou branco, pálido, porque ninguém sabia que aquele Saulo de Tarso era ele. Ele então escutou tudo e Prisca contou horrores que a família dela tinha sofrido na mão do tal Saulo de Tarso. Saulo ficou caladinho, porque o amigo dele, antes de ir para lá, falou com ele: olha, guarda, mas depois você fala. E Saulo, então, ficou ali com Áquila e Prisca aprendendo. Numa noite, eles estavam conversando e Áquila abriu um pergaminho que ele tinha recebido, que ele tinha copiado. Ô, gente, naquela época não tinha xerox. As pessoas tinham que copiar na mão. E o Áquila copiou o evangelho todinho. Quando Saulo viu aquilo, ele foi depressa e pegou o pergaminho que ele tinha ganho. Era um pergaminho com o evangelho que Mateus havia copiado. E aí, eles foram conferir, porque tinha que conferir mesmo, gente, que era tudo copiado à mão, para ver se não tinha faltado nenhuma vírgula, se não tinha faltado um ponto, porque, sabe, é um problema, né? Se alguém esquece um acento, imagina a palavra amássemos, que nós amássemos uns aos outros. Se tira o acento, fica amassemos. Já pensou? Amassemos um ao outro? Ah, não, isso não ia ficar legal. Então, eles conferiram. E a alegria de Saulo, porque ele, junto com Áquila e Prisca, começou a aprender, a entender o evangelho muito, muito carinhosamente. Áquila e Prisca mostravam para Saulo como era viver em família, e o Saulo ficava cada vez mais encantado. Depois de um ano, gente, que Saulo estava convivendo com Áquila e Prisca, que ele já tinha aprendido novamente a tecer fios, tecer tapetes maravilhosos, aprendeu com Áquila algumas técnicas, alguns jeitinhos. Então, Saulo chama Áquila e Prisca e diz a eles:
Gente, eu preciso confessar para vocês. Eu sou aquele Saulo de Tarso. E sabe qual foi a surpresa de Saulo naquele momento? Áquila e Prisca trataram ele com tanto carinho, que ele chorava que nem uma criança, de alegria, de emoção, e pediu perdão para eles por tudo aquilo que ele tinha incentivado a fazer. Áquila e Prisca já tinham aprendido o evangelho e sabiam perdoar. E aí contou para Saulo que quando eles estavam lá em Jerusalém, nas sinagogas, escondidos para poder ler o evangelho, eles aprenderam com Pedro que eles deveriam pedir a Deus que abrandasse, que acalmasse o coração de Saulo. E não é que isso aconteceu? E aí, Saulo aprendeu então que a bilha, que é essa vasilha que dá água, ela tinha outro nome. Porque hoje a gente nem conhece bilha, né, gente? A gente conhece filtro de barro, filtro elétrico, aqueles que viram assim da água gelada, água temperada. Mas essa bilha aqui, Saulo descobriu que ela tem outro nome. E eu vou dizer para vocês, gente, eu tenho tantas bilhas com nome diferente que eu vou mostrar para vocês. Qual que é o nome que hoje tem esse vaso? Dá uma olhadinha, gente. Este vaso aqui agora tem o nome de irmãos ou de amigos. Quando a gente chega na casa de um irmão e de um amigo, a gente recebe água fresquinha e a gente fica tão confortável que a nossa sede acaba na hora, não é verdade? Então, que a nossa vida seja cheia de bilhas, de amigos, de irmãos para sempre. E é assim, descrever, dissertar, debater, viu só, o mundo mudou. Remover, repensar, reverter, viu só, mudou nosso amor. Viu só, é assim que prossegue a história. 1000 fios nessa teia sempre vão se cruzar.